Olá! Nessa aula vamos falar sobre biotecnologia vegetal. Os objetivos é descrever os principais processos associados à biotecnologia vegetal, dar exemplos dos principais processos associados à biotecnologia moderna e discutir os conceitos éticos e as questões ambientais relacionadas à biotecnologia. Introdução. Em nossa alimentação, utilizamos diversos produtos de origem agrícola. Observe na imagem exemplos desses produtos. Como será que esses alimentos chegam a nossas casas? Sempre que queremos comer frutas, basta irmos ao supermercado, não é mesmo? Em qualquer época do ano, conseguimos encontrar frutas bonitas e suculentas no supermercado. De onde você acha que as frutas do supermercado vieram? Esses produtos são cultivados em lavouras, mas por acaso você acha que na lavoura tudo sempre vai bem? Nem sempre. Na natureza, todos os seres procuram por alimento, não é mesmo? Algumas espécies de insetos se tornam um grande problema quando resolvem se alimentar das lavouras. Vamos ver o estrago que as moscas de fruta podem causar. Mesmo as lavouras estando sujeitas a pragas, sempre encontramos frutas no supermercado, não é? Como será que os agricultores lidam com esses problemas e garantem o nosso suprimento de frutas? Para melhorar as chances de sucesso da lavoura, os agricultores plantam sementes selecionadas. Como é feita esta seleção? É muito fácil entender. Veja as imagens acima. Reparou como as folhas de macieira da direita estão cheias de lesões? Veja as lesões. As duas macieiras foram expostas à mesma doença, a sarna da macieira, que é a doença causada pelo fungo. A variedade da esquerda conseguiu resistir à doença e não apresentou sintomas, mas a variedade da direita ficou doente. Qual delas você escolheria para plantar? Certamente a da esquerda, que é resistente. Assim, pelo menos sua plantação estará livre da sarna de macieira. Os agricultores também fazem isso. Plantam as variedades que possuem as características genéticas mais interessantes. Você sabia que duas variedades de frutas podem ser cruzadas para obter uma terceira variedade diferente? Repare nessas duas variedades de maçã. Consegue ver alguma diferença? Uma das maçãs é esverdeada e muito doce. A outra é avermelhada e menos doce. Alguém resolveu cruzar estas duas variedades. Sabe o que aconteceu? O resultado do cruzamento foi uma maçã avermelhada com uma doçura intermediária. Essa variedade de maçã é conhecida como maçã gala, facilmente encontrada no supermercado. Você percebeu como as características hereditárias das maçãs foram misturadas? No estudo da transmissão dessas características é feito há muito tempo. O uso do conhecimento científico para manipular as plantas é conhecido como biotecnologia vegetal. Biotecnologia é um processo ou produto que é obtido através da manipulação de seres vivos. A biotecnologia vegetal é uma subdivisão da biotecnologia voltada especialmente para as plantas. A história do uso das plantas pelo homem é muito antiga. Começou na pré-história. Você sabe como tudo isso começou? Vamos descobrir. Na pré-história, as populações humanas eram nômades. Nômades são povos que vivem mudando de lugar. Você sabe quando começaram a surgir as sociedades sedentárias, que são sociedades que se estabelecem em locais fixos? Surgiram junto com a agricultura. O homem deixou de ser um animal migrador e coletor, passando a interferir na seleção das plantas. Esta interferência era feita cultivando as plantas que apresentavam características de interesse para o homem. A seleção de plantas era feita de forma rudimentar naquela época. Os princípios da lei da hereditariedade só foram descobertos muito tempo depois. Você lembra quem estabeleceu esses princípios? Foi Mendel, em 1865. Você se lembra o que ele estudava, não é? Mendel estudou a transmissão das características hereditárias em ervilhas. Foi graças ao trabalho de Mendel que foi possível realizar o que chamamos de melhoramento genético, que é a eleição de uma ou mais características de interesse no organismo, que passa então a ser multiplicado em detrimento daqueles de outros organismos que não o possuem.
Com as leis da hereditariedade estabelecidas, foi possível selecionar plantas mais saborosas e que crescem melhor. Como você deve imaginar, todo melhoramento de seleção eram feitos em campos de cultivo. Isso não é considerado biotecnologia vegetal moderna. O surgimento da biotecnologia, como conhecemos, ocorreu em 1902. Você sabe o que ocorreu neste ano? Em 1902, Gottlieb Heberland, um botânico alemão, fez a primeira tentativa de cultivar células vegetais in vitro, que significa em vidro, processos biológicos que ocorrem em ambientes controlados e fora do sistema vivo, que são processos in vitro. Esses produtos são normalmente feitos em tubos de vidro. Ele não foi bem sucedido, mas estabeleceu os diversos conceitos utilizados até os dias de hoje. Em 1902 e 1930, outros cientistas aperfeiçoaram o trabalho de Heberland e conseguiram cultivar tecidos vegetais in vitro. Em 1973, outras grandes evoluções na biotecnologia vegetal ocorreu. Você sabe dizer qual foi essas evoluções? Neste ano, Stanley Cohen e Albert Boyer realizaram um grande feito. Criaram o primeiro organismo geneticamente modificado, o OGM, que são organismos que tiveram seu DNA manipulado e alterado. O novo organismo criado foi uma bactéria resistente à penicilina. Você sabe como este OGM foi criado por eles? Os cientistas introduziram um gene de resistência à penicilina em uma bactéria que não possuía o gene e formou-se os organismos transgênicos, que é um organismo que possui em seu material genético uma sequência de DNA obtida de outro ser vivo. O OGM não era uma planta, mas abriu perspectivas na área da biotecnologia vegetal. Você sabe como? Veja alguns exemplos. Em 1986, ocorreram testes em campo com plantas de tabaco geneticamente modificadas nos Estados Unidos e na França. Você sabe por que estas plantas foram modificadas para se tornarem resistentes aos herbicidas, não é mesmo? Já em 1994, ocorreu a liberação para consumo humano no primeiro alimento geneticamente modificado. Você sabe que alimento era este? Era um tomate. Estes tomates eram conhecidos como flavor saver, que foram modificados geneticamente para demorarem a apodrecer. Em 1996, a empresa Monsanto conseguiu a liberação comercial da soja Roundup Ready. Essa soja foi modificada geneticamente para se tornar resistente ao herbicida glifosato. Você sabe o motivo desta modificação? O glifosato é usado para controlar ervas daninhas que infestam as plantações. Assim, o herbicida mata as ervas daninhas, mas não devasta as plantações. Você sabia que no Brasil plantas transgênicas também foram liberadas? Em 1998, a soja Roundup Ready foi liberada no Brasil. Em 2008, foi autorizada a comercialização de milho resistente a insetos. Neste milho foi introduzido o gene que codifica a toxina Bt, que é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus thuringiensis. Como você pode ver, as técnicas de cultura de tecidos e de engenharia genética de plantas foram os principais marcos na história da biotecnologia vegetal. Vamos entender melhor como esses processos podem auxiliar na manipulação, melhoramento e seleção das plantas. Cultivo de segmentos nodais. Você deve saber que com os avanços tecnológicos foi possível cultivar plantas em um ambiente controlado. Foi somente depois disto que surgiu a biotecnologia vegetal, que é um processo ou produto que é obtido através da manipulação genética de seres vivos. A biotecnologia vegetal é uma subdivisão da biotecnologia voltada especialmente para as plantas. Você sabe qual é a vantagem de poder controlar um ambiente onde a planta cresce? Esse é um ambiente livre e esse é um ambiente controlado. Qual é a vantagem da biotecnologia vegetal? Pare e pense. Uma das vantagens é fazer a planta crescer em um ambiente livre de micro-organismos que causam doenças. Esse tipo de cultivo controlado é conhecido como cultura in vitro. Você sabe como é criado um ambiente vivo, um ambiente livre de micro-organismos? Esse
é um ambiente livre de micro-organismos. Vamos aos cuidados. Nada disso é simples. Uma das formas mais usadas para criar ambientes livres de micro-organismos é utilizando filtros, de forma que o ar sempre chegue limpo ao ambiente, sem contaminantes. Mas não é qualquer filtro que pode ser usado. São utilizados filtros EPA, que são filtros de ar de alta eficiência. EPA é uma abreviação em que vem do inglês High Efficiency Particulate Air. Já ouviu falar deles? O que será que esses filtros têm de tão especial? Os filtros EPA possuem poros tão pequenos que as bactérias não conseguem atravessar. Os locais que são protegidos por filtros EPA ficam livres dos micro-organismos do ambiente. Assim, a planta fica protegida de doenças e de micro-organismos que competem por nutrientes. Existe outra vantagem de cultivar plantas em ambientes controlados. Você sabe como determinar os efeitos dos hormônios e nutrientes no crescimento das plantas? Infelizmente, as plantas não falam com a gente. Como podemos resolver essa questão? Pense bem, basta usarmos um ambiente controlado. No laboratório, a planta cresce no meio de cultura. Observe os ingredientes necessários para fazer o meio de Murashige e Skub. É o meio de cultura mais utilizado em cultivo de células e tecidos vegetais. Vamos ver em cada página os ingredientes. Você consegue perceber que o meio de cultura contém somente aquilo que colocamos? Mas como esse tipo de ambiente controlado pode ajudar? Veja, os sais minerais necessários é nitrato de amônia, nitrato de potássio, cloreto de cálcio, fosfato de potássio monobásico, sulfato de magnésio, ácido bórico, cloreto de cobalto, sulfato de cobre, NaDTA, sulfato ferroso, sulfato de manganês, ácido molibdênico, sal disódico, sulfato de zinco e iodeto de potássio. Orgânicos, inositol, ácido nicotínico, piridoxina, glicina e sacarose. Os tubos acima contêm o meio de cultura de Murashige e Skub, mas no tubo da direita foi adicionado o hormônio citocinina. Vamos ver na imagem para adicionar a citocinina. Agora vamos cultivar segmentos nodais da mesma planta dos dois tubos. O que será que acontece quando deixamos as plantas geneticamente idênticas crescer em ambientes em que só diferem na presença do hormônio citocinina? Aí colocamos os segmentos nodais. Vamos ver como cada planta cresce. Veja, a planta direita, que é geneticamente idêntica à da esquerda, desenvolveu mais duas partes aéreas. Veja, a única diferença nas condições de cultivo das duas plantas foi a adição de hormônio citocinina. Podemos, então, concluir que a citocinina foi a responsável pelo desenvolvimento da parte aérea, não é? Você percebeu como usar ambientes controlados é uma excelente ferramenta para estudar as plantas? Podemos saber qual é o efeito de hormônios e nutrientes no padrão de desenvolvimento das plantas, não é mesmo? Agora que você sabe que a primeira coisa a criar um ambiente controlado é asséptico, vamos assim passar a conhecer algumas espécies de cultivo in vitro de plantas. Como você já aprendeu, as plantas apresentam diversas regiões como células meristemáticas, que são células não diferenciadas que retêm indefinidamente suas capacidades de divisão. Observe a imagem acima, você consegue identificar algumas regiões do tecido meristemático? Isto mesmo, no segmento nodal, que é este daqui, existe a gema axilar, que é a região de células meristemáticas deixada pelo meristema apical, conforme a planta cresce. O local de intensa capacidade mitótica. O que será que acontece quando introduzimos esta região em um sistema de cultivo in vitro adequado? Vamos cortar os segmentos nodais. Observe, basta um segmento nodal em cada tubo para gerar uma planta inteira. Desta forma, é possível aumentar geometricamente o número de plantas. Como o DNA é o mesmo,
teremos muitas plantas geneticamente idênticas. Este tipo de processo é conhecido como micropropagação. Como você viu, a micropropagação apresenta muitas vantagens. Imagine que conseguimos uma planta elite, como, por exemplo, uma planta que seja muito mais nutritiva. Essa planta pode ter sido obtida por transgenia, que é a inserção de um novo gene em um organismo mediante técnicas de engenharia genética, ou por seleção tradicional, como a micropropagação. Podemos rapidamente conseguir um grande número de indivíduos elite. Isto é uma grande vantagem, porém existe uma grande desvantagem também. Você sabe qual é esta desvantagem? Todas essas plantas elite são geneticamente idênticas. Isso significa que todas possuem exatamente os mesmos pontos fortes e as mesmas fraquezas. Sabe por que isso pode ser um grande perigo? Imagine uma plantação de indivíduos elite. Se uma praga for capaz de liquidar um indivíduo, será capaz de exterminar toda a plantação. Este é o perigo da perda de variabilidade genética. Será que este problema pode ser resolvido? Para minimizar a perda da variabilidade genética, podemos utilizar mais de um clone. Mas como assim? Ora, basta utilizar 2 ou 3 indivíduos elite, mas geneticamente diferentes, nas plantações. Assim, se os clones de um indivíduo morrerem, existem algumas chances de que os outros não morram. Cultura de meristemas e limpeza clonal. Para regenerar uma planta inteira, necessitamos de células meristemáticas, não é mesmo? Você já viu que podemos utilizar segmentos nodais, que são esses, para generar plantas inteiras? Observe a imagem acima e pense. Você consegue identificar alguma região com células meristemáticas além dos segmentos nodais? Vamos ver. Isso mesmo, os meristemas apicais, que são esses, contêm células meristemáticas, não é mesmo? Podemos, então, regenerar uma planta inteira somente com essas regiões. Essa é o meristema apical do caule e esse é o meristema apical da raiz. Mas será que existe alguma vantagem em usar meristema apical ao invés dos segmentos nodais? Vamos descobrir. Observe a imagem e veja como é a estrutura do meristema apical e de suas proximidades. O que você já sabe, o meristema apical possui células diferenciadas que podem formar todo o corpo da planta. Porém, ao redor do meristema apical, existem outros tipos de células que não são completamente indiferenciadas. Você consegue entender a importância disso? Como esta região de células não é diferenciada, não possui sistema de transporte. Essas células funcionam como um escudo protetor. Veja, você sabe por quê? Ora, tudo que não consegue se locomover não alcança o meristema apical. Mas como isso pode ser uma vantagem? Vamos ver. Ora, você consegue pensar em algo indesejável que circule pela planta ou não tenha capacidade de locomoção? O vírus são um ótimo exemplo, não é mesmo? Você deve estar pensando que o vírus, que é este, poderiam passar pelo interior das células através do plasmodesmata, que são esses, não é mesmo? Mas existe outra característica das células meristemáticas que impede isso. Você sabe qual é? As células meristemáticas não apresentam plasmodesmatas. Por isso, não se comunicam. Perceba. Por essa razão, se uma célula está contaminada com vírus, suas vizinhas não se contaminarão. Quando cultivamos regiões meristemáticas, aumentamos as chances de eliminar os micro-organismos de nossa cultura, não é mesmo? Protoplasmos e hibridização somática. Você viu até agora técnicas de cultivo de plantas onde são usados tecidos meristemáticos para regenerar uma planta inteira. Mas será que é possível regenerar uma planta inteira a partir de uma única célula? Como responder essa pergunta? Uma das formas de responder a esta pergunta é conseguir uma única célula vegetal e cultivá-la in vitro, não é mesmo? Como separar uma única célula do tecido vegetal? Observe as células vegetais acima. Você se lembra o que envolve a célula vegetal?
As células vegetais são envolvidas por parede celular. Essa é a parede celular. É através da parede celular que as células se unem do tecido vegetal. Então, se quisermos uma célula soltinha, temos que nos livrar da parede celular, não é mesmo? E como se faz isso? Existem enzimas que são capazes de degradar a parede celular. Com a ajuda dessas enzimas, é possível remover a parede. Ao adicionar a enzima, ela quebra a parede celular. Veja, sem a parede celular, as células vegetais ficam livres. As células vegetais que não possuem parede celular são chamadas de protoplastos. Esses são os protoplastos. Você notou que as células mudaram de forma, ficaram arredondadas, não é mesmo? É por isto que se diz que uma das funções da parede celular é dar forma às células. Mas será que um único protoplasto pode originar uma célula inteira? Um pesquisador chamado Tabak, em 1971, respondeu a esta pergunta. Tabak cultivou um único protoplasma in vitro e conseguiu regenerar uma planta inteira. Foi a prova definitiva da totipotência das células vegetais. Totipotência é a capacidade de uma única célula se diferenciar em outra célula de qualquer tecido do organismo. Você sabia que é possível realizar melhoramentos genéticos utilizando protoplastos? Como será que isto é feito? Basta induzir a fusão de dois protoplastos. Esses são os protoplastos de plantas diferentes. Assim, pode-se formar uma célula híbrida. E a membrana citoplasmática? Essa é a membrana citoplasmática. Será que a membrana não atrapalha o processo de fusão? Como você viu, a membrana íntegra impede a fusão das células. Antes é preciso desestabilizar a membrana. Isso pode ser feito em diferentes maneiras. Uma das formas é aplicando um campo eletromagnético. Vamos aplicar esse campo eletromagnético. Observe, você percebeu que o campo eletromagnético criou poros temporários? Esses são os poros nas membranas citoplasmáticas. Esse processo de aplicar um campo elétrico para aumentar a permeabilidade da membrana citoplasmática é chamado eletroporação. Agora que a membrana está desestabilizada, é possível fundir os protoplastos. Este processo é conhecido como hibridização somática. Outro uso do protoplasto é a criação de plantas transgênicas. Como os protoplastos não possuem parede celular, é possível introduzir um material genético dentro da célula. Para inserir o DNA, também é preciso desestabilizar a membrana de alguma forma. Aí veja, com a membrana desestabilizada, o DNA consegue entrar na célula. A célula resultante possui material genético que é diferente das células originais. Um novo organismo foi formado, bancos de germoplasma. Você sabe o que é germoplasma de uma espécie? Na natureza, os indivíduos da mesma espécie apresentam variabilidade genética. Observe na imagem acima. Variedades de maçãs que podem ser encontradas. Lembre-se, as maçãs são frutas de uma única espécie. O germoplasma de uma espécie nada mais é do que um banco de amostras que conserva a variabilidade genética das espécies. É uma coleção de espécies in vitro. Veja na imagem acima como é um banco de germoplasma. Vamos ver na imagem acima as amostras. Você sabe como as técnicas de cultura de tecidos vegetais ajudam na manutenção dos bancos de germoplasma? Veja, esse é o germoplasma Malus domestica. As espécies de plantas são cultivadas in vitro, em temperaturas de 10 graus a 40 graus Celsius, com a baixa luminosidade. Nestas condições, as taxas de crescimento são bem menores. Desta forma, a manutenção dos estoques de plantas é garantida. Isso só é possível se usarmos um ambiente controlado, não é mesmo? Outra técnica muito usada em bancos de germoplasmas é a criopreservação. As amostras de plantas são conservadas em temperaturas baixíssimas. Você sabe como e por que é feito?
As baixas temperaturas são conseguidas com nitrogênio líquido, dentro de tanques contendo nitrogênio líquido. As amostras ficam congeladas a 196 graus negativo. Nesta temperatura, o metabolismo fica extremamente baixo, quase inexistente. Você sabe qual é a consequência disso? Se o metabolismo é baixo, a deteriorização biológica é também inexistente. Isso quer dizer que o envelhecimento é mais lento também. A amostra pode ficar congelada por anos, sem perder a capacidade de regeneração. Você entende a importância dos bancos de germoplasma? Em caso de necessidade, podemos recuperar espécies para cultivo por métodos tradicionais, mesmo se uma plantação de indivíduos elite for destruída. Sempre podemos recuperar uma amostra em um banco de germoplasma. Transgenia em plantas. Você sabe como obter um organismo geneticamente modificado? Para entender, vamos ver como foi obtido o primeiro transgênico de grande importância comercial. Você sabe que transgênico foi este? Este transgênio foi uma Escherichia coli. Esta bactéria foi modificada por um gene para passar a produzir a insulina humana. Vamos entender como isso foi feito. Primeiro, temos que conseguir o gene que modifica a insulina, não é mesmo? O gene da insulina está presente no núcleo da célula humana. Vamos ver. Dentro do núcleo de células humanas, dentre milhares de genes, existe o gene que codifica a insulina. Os pesquisadores retiraram o gene da insulina com a ajuda das enzimas de restrição. São enzimas que atuam como tesouras moleculares. Reconhecem uma sequência específica do DNA e cortam o ácido nucleico desses pontos. Vamos cortar o DNA com as enzimas de restrição. Com o gene isolado, é possível inserir esta molécula em um novo organismo. Nesse caso, o gene que codifica a insulina foi inserido na bactéria Escherichia coli. Como será que isso foi feito? Além de seu único cromossomo, que é este, a Escherichia coli e muitas outras bactérias possuem material genético extra. Observe o esquema acima. Você consegue identificar material genético além do cromossomo? Este pequeno pedaço de DNA circular é chamado de plasmídio. Esse é o plasmídio. Os pesquisadores retiraram plasmídios de bactérias e, com a ajuda de enzimas de restrição, conseguiram abrir o DNA circular. Vamos recortar o DNA com enzima de restrição. Com o DNA aberto, agora existe como inserir um gene de outro organismo nele. Para isso, é utilizada a DNA ligase. É uma enzima que liga pedaços de DNA, como encontrado em plasmídio, para colar o gene no plasmídio. Vamos inserir agora o gene de insulina no plasmídio. Agora que o gene codificante da insulina está no plasmídio, basta inserir o plasmídio novamente na Escherichia coli. Vamos inserir o plasmídio. Desta forma, um organismo transgênico foi formado. Este novo organismo é capaz de sintetizar uma proteína que normalmente não é produzida por essa espécie bacteriana, a insulina. Essa é a insulina. Você viu como os transgênicos podem fazer muito bem? Existe uma biotecnologia capaz de criar uma bactéria transgênica. Mas será que é possível inserir genes nos cromossomos de plantas? Hoje em dia, diversos laboratórios realizam pesquisas com plantas transgênicas. Você já viu como se insere um gene em uma bactéria? Para inserir genes em plantas é usado o plasmídio de uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Esta bactéria é encontrada normalmente no solo, mas também pode causar uma doença nas plantas. Vamos ver a bactéria interagindo com a célula da planta. Repare a imagem com a Agrobacterium tumefaciens. Essa é a bactéria que interage com a célula vegetal. Essa é a célula vegetal. Você sabe por que esta espécie bacteriana é usada para transformar plantas? Vamos conhecer um pouco mais desta bactéria. A bactéria Agrobacterium tumefaciens
nas plantas uma doença chamada galha da coroa. A principal característica desta doença é a formação de galhas nas plantas. Vamos ver de perto as galhas nas raízes. Como será que esta doença é causada? Veja, essas são as galhas da coroa. Essa é a raiz e essas são as galhas. Raiz e galhas. As raízes das plantas são lesionadas, feridas, derramam nutrientes no solo. A bactéria Agrobacterium tumefaciens é atraída pela boca livre, ou seja, ela necessita de nutrientes, a bactéria. Mas a Agrobacterium tumefaciens não fica satisfeita somente em aproveitar o que a planta derrama no solo. A bactéria utiliza uma arma poderosa a seu favor, o Plasmodium T. T é uma abreviação do inglês Tumor Inducing, já que este plasmídio naturalmente provoca tumores, galhas nas plantas. Mas o que este plasmídio tem de tão especial? Vamos ver a bactéria e o plasmídio. Repare, o Plasmodium T contém diversos genes. Existe uma parte que codifica os hormônios vegetais, auxina, que é este, e citocianina, que é este. Além disso, outras porções do plasmídio contêm genes que codificam opinas, que são essas. Então, eles codificam auxina, citocinina e opinas. Todos esses genes estão em uma região no Plasmodium T chamado tDNA, que do inglês transfer DNA ou DNA de transferência. Esta região, veja, é capaz de se inserir um cromossomo da planta. Você deve estar se perguntando, qual seria a vantagem para a bactéria passar parte de seu DNA para a planta? Ora, o tDNA possui genes que codificam nutrientes, que a Agrobacterium tumefaciens usa. Esses nutrientes são as opinas codificadas pelos Plasmodium T. Dessa forma, a bactéria pode comer à vontade, não é mesmo? E na maior mordomia, pois tudo está sendo produzido pela planta. Além disso, como você já viu, o tDNA possui genes que codificam hormônios vegetais. Você sabe o que isso causa na planta? Um grande desequilíbrio hormonal. Isso leva ao aumento descontrolado de células. Quanto mais células produzindo nutrientes, melhor para Agrobacterium tumefaciens, não é mesmo? Mas como o Plasmodium T pode ser usado na biotecnologia vegetal? Ora, basta substituir os genes que estão na tDNA por genes de interesse para o homem. Podemos, por exemplo, substituir os genes normalmente encontrados no tDNA por um gene que confira resistência a um herbicida. Essa tecnologia é bem útil, não é mesmo? OGMs e o ambiente. Veja a animação acima. Uma planta transgênica resistente ao herbicida foi criada. Reflita um pouco. O transgênico é um organismo que não existe na natureza. Foi criado artificialmente pelo homem. Será que é seguro introduzir este novo ser no meio ambiente? Suponha que a planta selvagem, que é esta, fosse comestível. Será que é seguro se alimentar da planta transgênica? Vamos pensar. Será que as substâncias presentes na planta transgênica são equivalentes ou pelo menos similares às presentes na planta selvagem? É claro que os transgene sempre vai codificar alguma proteína diferente, mas quanto ao restante? Será que a introdução do transgene alterou alguma outra coisa na composição da planta? Uma das formas de responder a esta pergunta é realizando testes para verificar a quantidade de substâncias no organismo transgênico. Vamos prosseguir para verificar a quantidade das substâncias. Veja, repare as quantidades de nutrientes acima. Percebeu que nenhuma grande diferença foi encontrada entre as quantidades de substâncias produzidas? Essas plantas
Se duas plantas são equivalentes substancialmente, são consideradas seguras para o consumo humano, pelos padrões atuais. Mas, e a nova proteína codificada pelo transgene? Com certeza, esta proteína não é produzida pela planta selvagem. Por esta razão, outras análises são realizadas especialmente com a proteína codificada pelo transgene. Estas análises incluem testes de alergenicidade e de toxicidade. Esta substância não é tóxica nem alérgica, é segura para o consumo humano. Resumo: a biotecnologia vegetal abrange um conjunto de procedimentos que visa a obtenção de um produto ou de um processo, utilizando plantas inteiras ou suas partes. Um dos procedimentos envolvidos na biotecnologia vegetal é a multiplicação de plantas inteiras, de suas células e tecidos ou de órgãos, em condições de cultivo asséptico ou de cultura. Outro tipo de procedimento em biotecnologia vegetal é a transformação genética de plantas, pela introdução de genes de interesse, retirando de outros organismos. A manipulação de plantas envolvendo a transgenia existem mecanismos que controlam todas as etapas do processo, incluindo a liberação do organismo geneticamente modificado no ambiente.